curso de formação continuada de professores em educação especial. A utilização, a operação, a aplicação pedagógica de softwares de tecnologia assistiva. Olá, amigos. Nessa aula vamos ver um pouquinho sobre a questão de arquivos. DOSVox. O que você deseja? São informações armazenadas dentro do computador. Um áudio, um filme, um texto. E esses arquivos são gravados dentro de uma unidade. Pode ser, por exemplo, um pendrive, pode ser um HD, pode ser um HD externo. A gente não está muito aqui preocupado com esses detalhes que a gente considera que sejam uma espécie de pré-requisitos para as pessoas que já estão fazendo esse curso. Mas, vamos lá. A gente pode ver quais são os arquivos que existem utilizando a tecla A. A. Número de arquivos neste diretório. 101. Arquivos. Use setas para selecionar. Depois tecle sua opção. 10 razões para usar DOSVox TXT. A primeira coisa que chama atenção quando você aperta a função A é que ele fala número de arquivos nesse diretório. O que seria diretório? Diretório é o mesmo conceito que existe no Windows chamado pasta. Então, pasta e diretório é exatamente a mesma coisa. Por que o DOSVox chama de diretório e não pasta? Por uma razão histórica. O DOSVox foi construído originalmente em cima de MS-DOS, e no MS-DOS se utilizava a palavra diretório e não pasta. Pasta começou a ser utilizada a partir do Windows. E cada país, na verdade, usa um nome diferente. Em Portugal acho que também se chama diretório. Em inglês é directory. Então a gente utilizou essa palavra diretório como sendo um sinônimo do que é mais conhecido aqui no Brasil como pasta. E nessa pasta existem 101 arquivos. Bom, que pasta é essa? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Posso só adiantar que existem algumas pastas que o DOSVox foca a atenção. Uma dessas pastas é a pasta básica de treinamento, que é chamada raiz Winvox, raiz treino. Raiz é contra barra, né? Barra invertida. Barra invertida, Winvox, barra invertida, treino. Essa é a pasta que se você não fizer nada, você está dentro dessa pasta. Então, nessa pasta tem 101 arquivos que você pode selecionar com as setas. 5 lições para a vida TXT. A volta de Eudora Light TXT. ABC TXT. E assim por diante. Uma vez que você chegue num arquivo que você tem algum interesse, por exemplo, esse arquivo aqui, advogado deficiente visual no TSJ. Acróstico TXT. Advogado deficiente visual no TSJ TXT. Nós podemos então fazer várias coisas com esse arquivo. Uma das coisas é simplesmente apertar o F9. Editar o arquivo. E ele vai listar para nós o que a gente pode fazer. Podemos editar esse arquivo, podemos imprimir isso em texto ou em braille, em tinta ou em braille. Podemos ler, vamos ler, por exemplo, L. L. Ler. Opção L. Leitor de documentos. Retomando a leitura superior como forma de homenageá-lo. Pedir para subir para o início do texto. Advogado cego faz defesa da União perante a primeira sessão. Repare que ele falou, retomando a leitura, isso porque ele já tinha estado lendo esse arquivo anteriormente, provavelmente em alguma aula que eu tenha dado, estava lá no meio, parei, saí, ele guardou. Ó, você parou ali, quando você voltar, ele vai voltar no mesmo lugar. Vou sair do leitor para voltar aos arquivos apertando Escape. Fim do leitor. Advogado deficiente visual no TSJ TXT. E ele volta então naquele mesmo lugar, naquela mesma posição de arquivos. Eu posso continuar com as setas, então o próximo arquivo seria Amor Verdadeiro. Amor Verdadeiro TXT. Eu estou selecionando com as setas, depois apostila, etc. A, B, ele põe tudo em ordem alfabética. Quer dizer que se eu quiser acessar um arquivo que seja lá na letra, sei lá, W, X, eu vou ter que ir setinha por setinha? Não, tem um macetezinho aqui. Se você apertar a tecla F5, automaticamente ele vai esperar que você digite qual a letra. Por exemplo, vou digitar a letra G. GTXT. Já vai direto para o primeiro arquivo que comece pela letra G, e isso economiza um bocado de teclagens. Tá? Então, vamos ver quais são as opções e dar uma breve descrição sobre elas. Editar o arquivo. O que é editar um arquivo? Simplesmente ele vai chamar o Edvox com aquele nome de arquivo. I. Imprimir. O que é imprimir?
ele vai perguntar: Opção I. Impressão comum, formatada ou braille? quer que eu imprima normalmente numa impressora, igual como está no texto, fazer uma formatação, ou quer formatação são marcas especiais que você coloca no texto para embelezar. Ou braille, se você tiver uma impressora braille. Basta você dizer, eu quero uma, outra. Se você quiser impressora braille, vai sair em braille. Mas você precisa ter uma impressora braille, naturalmente. Vou apertar Escape aqui para ele voltar. A impressão foi cancelada. Continue selecionando ou tecle ESC. Gente, XT. Vou voltar no F9 para saber o que eu posso fazer mais. Editar o Editar, arquivo. imprimir, L, ler. R, remover. Eu vou remover esse arquivo. Opção R. Confirma a remoção de. Gente, XT. Sim ou não? Sim. S. Apaguei o arquivo. Continue selecionando ou tecle ESC. Funk do DOSVOX MP3. Guia dos Curiosos, perguntas em TXT. Ele apagou. Tinha o funk do DOSVOX, depois tinha o Genio, depois tinha o Guia do Curioso. O Genio já sumiu. Tem como voltar? Tem. Existe uma pasta chamada lixeira, no qual esse arquivo GEM é colocado quando você faz esse processo de remoção. Mas isso aí é um conhecimento avançado que não vai caber na nossa aula por enquanto. Então vamos lá. Próximas opções, apertei F9. Editar o arquivo. Vou passar brevemente. Você pode tirar uma cópia. Não, antes disso, trocar o nome. Trocar o nome, ele vai perguntar qual é o nome novo, você troca. Vamos tirar uma cópia que é o mais interessante. C. Tirar uma cópia. Opção C. Qual tipo de cópia? Bom, eu estava com o cursor posicionado em Guia dos Curiosos. Qual o nome, qual o tipo de cópia? O que será que eu posso fazer? No DOSVOX, quando a gente não sabe, a gente vai nas setas. R. Cria réplica de um arquivo. Eu posso criar uma réplica, quer dizer, um arquivo exatamente igual, na mesma pasta do arquivo. D. Copiar arquivos para um outro diretório. Copiar para uma outra pasta. Por exemplo, vamos copiar esse arquivo para dentro de meus documentos. Informe o diretório destino. Se eu apertar as setas aqui, Área de trabalho. ele já lista para mim as coisas mais comuns do DOSVOX. Uma das coisas mais comuns é Lixeira do DOSVOX. a lixeira, Manuais. pasta de manuais. Meus documentos. Opa, meus documentos, é para lá que eu quero mover. Que meus documentos são esses? Meus documentos é a pasta de documentos que o Windows utiliza normalmente. A maioria das pessoas que enxergam usam meus documentos com a sua pasta de trabalho. Guia dos Curiosos, perguntas em TXT. Copiado. Continue selecionando ou tecle ESC. Então, esse arquivo foi Guia dos jogado lá. Curiosos, perguntas em TXT. Como você pode perceber, então, essa questão editar. de utilizar esse X. utilitário Executar o arquivo. é bem poderoso. Você pode executar o arquivo também, quer dizer, fazer com que o arquivo seja exibido, se for um áudio, seja tocado na tela, se for um vídeo e assim por diante. Executar é uma coisa bem ampla. Bom, para completar isso aqui, tem que falar um pouquinho sobre os tais diretórios. Os diretórios existem dentro da máquina e você vai normalmente gerenciar, criar diretórios. Isso tudo é feito não com a opção de arquivos, mas com a opção de diretórios. Então vou sair daqui dos arquivos. Ok. DOSVOX. O que você deseja? E vou para a opção de diretórios ou discos, como é a nomenclatura do DOSVOX. D. Discos. O que você deseja? O que você deseja com os discos? O que eu posso desejar? Setinhas. T. Selecionar diretório de trabalho. Bom, eu posso selecionar um diretório de trabalho. Você quer ver um exemplo bem típico disso? Eu quero trabalhar não no diretório de treino, que é o do DOSVOX, eu quero trabalhar nos meus documentos, porque a minha irmã, o meu pai, a minha avó, sei lá, utiliza o diretório de trabalho, que é os meus documentos. Eles enxergam, então eu quero utilizar os meus documentos. Então, selecionar o diretório de trabalho. D. Informe o novo diretório de trabalho. C. Winvux fontes. Ele vai mostrar aqui os últimos diretórios de trabalho que foram selecionados. Eu posso selecionar um dos que está listado aqui. Mas não é exatamente isso que eu quero, não. Editório tecle Enter. DOSVOX. O que você O que deseja? eu quero, na verdade, é o diretório que meu pai utiliza. No caso do DOSVOX, esses diretórios que são utilizados, geralmente, assim, dentro do Windows, eles são chamados de diretórios preferidos. Então eu vou T. Selecionar diretório de trabalho. E vou aqui para diretórios preferidos, que é a letra P. Então, DP, diretórios preferidos.
P. Diretórios preferidos. P. Folhear, incluir este ou editar. Eu quero folhear. F. Selecione. Lixeira do DOSVOX. Aí eu tenho aqueles mesmos diretórios, aquelas mesmas pastas. Meus documentos. Ok, troquei diretório de trabalho. DOSVOX. O que você deseja? Temos então o diretório de trabalho, que é meus documentos. Vamos olhar os arquivos. Não tem mais 101 arquivos. 101 tinha lá no diretório de treino. A. Número de arquivos neste diretório. 208. Arquivos. Use setas para selecionar. Depois tecle sua opção. 03TR Equipe de Informática 13 de abril de 2011 DOC. Então tem uma série de documentos aqui. Essa minha máquina tem documentos de equipamento de informática, de propostas e coisas que têm a ver com o meu trabalho. E eu enxergo, então normalmente utilizo meus documentos para armazenar os meus arquivos. Mas uma vez que eu esteja dentro dessa pasta, eu posso fazer qualquer coisa, posso editar qualquer arquivo que tem aqui. Uma curiosidade, e se eu tiver um arquivo de imagem, o que será que acontece no DOSVOX? Vou pegar aqui um arquivo antônio.jpg. Antônio JPG. Esse é um arquivo de imagem. Como é que uma pessoa vai acessar esse arquivo de imagem? Vamos lá no F9. Editar o arquivo. Peço para executar o arquivo. R. X. Executar o arquivo. Opção X. Aí o DOSVOX encontrou um jeito de mostrar para mim. A pessoa cega não vai saber o que está acontecendo, é uma imagem que está aparecendo na tela, e essa imagem normalmente se escolhe um programa adequado para que essa imagem seja exibida. Nesse caso, tem um macete. Para terminar, para voltar ao DOSVOX, ou eu chamo o Ctrl Alt D, ele vai voltar ao DOSVOX, ou então eu aperto Alt F4, que ele vai fechar esse aplicativo. Alt F4 é um comando geral do Windows, que fecha o programa que está sendo executado. No caso aqui, esse exibidor de imagens. Antônio JPG. Então estou executando de novo o Antônio JPG. Uma coisa interessante. O DOSVOX ele exibe os arquivos utilizando os seus próprios utilitários. Por exemplo, se eu tenho aqui um arquivo Annemarie.txt. é um arquivo de texto. Se eu apertar Enter ou apertar a letra X, são sinônimos, na verdade, para executar o arquivo, o que vai acontecer? Edvox. Linhas grandes foram divididas. Arquivo carregado. Livid Reality and Multi. Temos aqui um artigo que eu estava lendo, o arquivo até na língua inglesa. O que ele chamou para acessar esse arquivo? Ele chamou o Edvox. Né? Eu vou sair do Edvox. Confirma saídas. F. Fim do Edvox. Obrigado pela atenção. Continua na videoaula. TecnoAssist. DOSVOX, Arquivos, Parte 2.